Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que às vezes posta um vídeo que vai muito mal de audiência logo depois de um vídeo que bomba. Acontece com todo mundo, acontece nas melhores famílias, acontece na TNT. Não sei porque eu lembrei disso. A gente vai ter que botar aquele selo de vídeo com merchan agora? A TNT me chama pra comentar o Oscar, eu faço isso de graça já. Se eu for paga, eu faço. Você ir lá na TNT comentar os filmes? Eu, com certeza. Mas é só me chamar. Olha, vocês estão perdendo essa oportunidade. Eu já assisto filme do Oscar de graça, imagina paga. Eu assisti até os documentários. Desse eu só assisti o Democracia em Vertigem e o Parasita. Inclusive, o Parasita é muito bom, preciso falar isso de novo aqui. Mas o que a gente tá falando aqui? A gente não vai falar de filme hoje. A gente vai falar sobre fracassos, mas não sobre qualquer tipo de fracasso. Às vezes o autor faz um trabalho de muito sucesso, escreve uma novela bombada, que muda o paradigma das novelas. E aí todo mundo fica esperando que a próxima novela dele seja um grande sucesso. O que acontece? Ele é tombado. Primeiro foi aclamado, depois tombado. E aí no vídeo de hoje o que a gente vai fazer? A gente vai comentar fracassos de autores que vieram de grandes sucessos. Aclamação e tombamento, é isso. Bem, pra começar, em 2012, uma das novelas de maior impacto na década, década que encerrou, inclusive em 2019, não em 2020. É a que tá passando agora aí, não vale a pena ver de novo. É melhor não falar isso, porque pode ter acabado já. Ah, não, mas não, pelo amor de Deus. Bom, isso já acabou, gente, desculpa, então é porque esse vídeo demorou muito tempo pra entrar no ar, porque até esse momento a gente nem sabe qual vai ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de novo. Mas vai ser Tá Muito Bom. Nesse período está passando Avenida Brasil. E a Avenida Brasil foi um grande fenômeno, a gente já falou, sempre aparece a pessoa aí que fala, eu nem acho tudo isso, mas enfim, foi uma novela que foi aclamada por todo mundo e foi um grande fenômeno de audiência, de crítica. No Brasil e no mundo. Não só aclamada uma vez, aclamada duas vezes, porque está fazendo fez o maior sucesso. Não vale a pena ver de novo. Aí tava todo mundo, nossa, né, João Emanuel Carneiro, rei, tipo, fado sensato das novelas, nossa, indo atrás de hino, que ele já tinha feito Cobras e Lagartos, ele já tinha feito A Favorita, A Cor do Pecado. Já tinha feito só novela boa, né, até então. Aí ele apareceu com uma novela chamada A Regra do Jogo. Aí ele prometeu bastante, colocou as nossas expectativas lá no alto. Giovanna Antonelli como uma vilã, assim, tipo, a nova Carminha, inclusive loira, inclusive imitando a Maura Maltner, que era sua própria diretora. Chamou mesmo a diretora de Avenida Brasil. Sim. A diretora anunciou a caixa cênica, que é esconder câmeras em cantos que os atores não estão imaginando. Alexandre Nero como protagonista, um mocinho meio dúbio. E aí eles pegaram uma linguagem meio de série, tanto que cada capítulo tinha um título. Sim. Enfim, botaram nossas expectativas lá em cima. Aí chegou a novela. A história era mais ou menos assim. Romero Rômulo era um ativista, né? Tipo, um cara que era, assim, meio de esquerda, vamos dizer assim. Só que o que ninguém sabia é que ele era um cara de caráter um tanto dúbio e ele tava meio ligado com milícias lá no Rio de Janeiro. Ele usava sempre uma camiseta com uma frase e tal. Inclusive isso gerou um pouco de polêmica, porque dizem que o João Emanuel ele era muito parecido com o Marcelo Freixo. Teve uma confusão por causa disso, a novela já pegou meio mal no começo, por ser um ativista que era, né, duas caras, que não era uma coisa já que não caiu muito bem lá já no começo, e aí depois a história começou a desandar. Esse mocinho dúbio não funcionou. A vilã, que prometia muito, que começou já a ter lá no primeiro capítulo. No primeiro capítulo era bom, tá? E a gente fala, nossa, essa novela realmente ela promete. Não prometeu demais, não cumpriu nada. A novela era muito ruim. As pessoas falam, o Brasil não entendeu o personagem. Não, era ruim. Tem muita gente que fala que o Brasil não entendeu Romero Rômulo, o Brasil não conseguiu comprar a ideia de Romero Rômulo, até por ser um cara, né, que tava muito ligado com certas bandeiras, e aí depois ele aparecer meio bandido, aí falaram que era tipo, ninguém ia comprar essa história porque... Essa é uma história que eu falo que a premissa era boa. Se ele tivesse feito isso direito, tipo assim, uma coisa meio Flora na Favorita, que era mais ou menos isso que ele queria fazer, que é um cara que você acha que ele é super legal, que ele que tá ajudando todo mundo, né, que ele tá de acordo com as pautas. Um grande esquerdomacho, você descobre que na verdade ele é um esquerdomacho, que ele é um safado que tá aí, tipo, né, ligado com crime, blá. A construção do personagem foi boba, tipo, o Alexandre Nero, o Romero Rômulo não virou esse cara, assim, tão dúbio. Não sei, o João Manuel não teve a sutileza pra fazer esse personagem que conseguia transitar entre os dois universos. A vilã ficou caricata. Aí, no fim das contas, eu acho que também teve um problema que
ela começou a imitar demais a Maura Maltner. Se você vê uma entrevista da Maura Maltner, você consegue perceber tudo que a Giovanna Antonelli estava imitando nela. Eu acho que foi em A Regra do Jogo que a gente começou a perceber, pera, mas ele já fez isso nessa novela, Sim, já e fez aí isso tinha nessa muitas outra. coisas, eu acho que pecou pela repetição muito nessa novela. Porque a história do mocinho, que na verdade é vilão, ele já tinha explorado em A Favorita, então já era uma coisa que não era tão surpreendente. Ele tentou replicar exatamente o que deu sucesso em A Sim, Vida ele Brasil. pegou, eu acho que foi meio uma coisa meio de recorte. Ele catou tudo que tinha dado certo nas novelas anteriores dele e foi tentar fazer lá. Não deu certo, não funcionou. Tem muita gente que defende essa novela, que fala que a novela ainda era boa. Eu acho que a novela era melhor do que Segundo o Sol. E aí depois teve a história do pai, né? Ah, sim, o mistério Porque, do pai. tipo assim, a novela também era centrada no tal do massacre da Seropédica. E aí tinha um negócio da indústria de remédio. Aí fica aquela coisa, quem é o pai da facção, quem é o pai da facção. E aí, no fim dos contos, o pai também era a pessoa mais tipo, óbvia. Um flop. Não deu. Um grande foi tombado. E ele tá até hoje tentando se recuperar, a moral dele. Que, tipo assim, saiu uma história e... Olha, longe de mim falar mal das pessoas, mas saiu a premissa da novela nova dele. E eu tô sentindo uma vibe A Regra do Jogo. É, exatamente. Parece que ele não conseguiu. Ele não conseguiu acreditar que essa novela que ele fez deu errado e ele quer tentar de novo. É uma coisa meio Agnaldo Silva, não aceita uma coisa que tá dando errado e vai fazer aquilo até dar certo. Outra novela também que, nesse mesmo ano, que chamou muita atenção foi Cheias de Charme, que foi um grande sucesso. Só não foi considerada a novela do ano porque passou no mesmo ano que a Avenida Brasil. Tá, e era difícil competir. Mas foi uma novela fantástica, divertidíssima, a gente adora. A gente falou como uma das farofas que a gente gosta no vídeo de farofas que a gente gosta. Por muito tempo foi a novela das 7 mais lembrada, né? O grande fenômeno, que agora teve bom sucesso. E aí, eles chamaram os mesmos roteiristas pra fazer uma nova novela, né? Vai bombar. Vai dar certo, e aí, claro. eles pegaram uma ideia pra fazer sobre os smartphones, porque tava todo o Brasil ligado nisso, uma coisa meio internet, meio computação. E aí, eles fizeram Geração Brasil, que foi um dos maiores fracassos da década. Inclusive, citamos nosso livro, nosso vídeo. Não publicamos livro nenhum. Que é apenas sobre Geração Brasília. Não, acho que isso não foi. Não sei se esse foi. Ai, não sei. Vai ter, ó. Se não foi ainda, fica aguardando que vai ter um vídeo apenas sobre Geração Brasília. Isso. Nessa novela, a gente percebe que eles tentaram a mesma coisa, recortar várias coisas que deram certo em Cheias de Charme e repetir, só que sem o mesmo êxito. Eles foram prejudicados porque a novela passou durante a Copa do Brasil, então tinha capítulos de 5 minutos. E aí o público foi se afastando da novela, porque também não entendia também. Eu acho que a novela mais era ruim do que teve esse problema, assim. Tipo, se a novela fosse boa, a Copa não ia ter interferido tanto. Mas é que a energia negativa da Copa afetou tudo. É Afetou verdade, em família. Pra quem não lembra, foi a Copa de 2014, em que o Brasil estava em festa, o Brasil estava torcendo, o Brasil estava num clima bom, um clima de alegria, FIFA Fan Fest em todos os lugares, Nossa, vamos ver a galera aí gritando, torcendo pelo Brasil, foi lá, levamos 7-1, que é isso que acontece. 7-1 levou essa dupla de autores. Mas relaxa. Tudo melhorou depois da Copa de 2014. Tchau. Vocês falam que a gente não fala Pode, de outras não emissoras. só de novela, pode falar de novela do SBT. E uma que não é infantil. Thiago Santiago, que foi aclamadíssimo como autor de novelas da Record, né? Foi autor de grandes sucessos. Talvez não muito bem escritos, mas foram sucessos. Foram sucessos. Ele fez a trilogia dos Mutantes, ele fez Escravizaura, ele fez aquela Prova de Amor. Prova de Amor, é isso que eu tava querendo Todas lembrar. novelas com um roteiro muito mal escrito, mas que fez fizeram sucesso. Record tava feliz ali. Inclusive ele tinha sido promovido para supervisor de novelas lá na Record. A pessoa tinha que escrever, passava por ele. Pra vocês verem o poder. Aí o que aconteceu? Aí o SBT, vendo isso, falou, vamos chamar esse homem pra escrever novela aqui, que a gente tá precisando bombar nessa categoria de novela que não tá tão boa. E o SBT não tava fazendo tanta novela inédita, né? Tipo, Eles pegavam aqueles faixa textos de horário. mexicanas. E aí resolveram fazer uma Rosa com Amor, que chamou Carla Marins para a protagonista, que pra quem não lembra é a protagonista de História de Amor, aquela novela com Filha de Helena, a né? filha de Helena, exatamente. A Joyce, aquele demônio em forma de... E aí ela foi fazer uma mocinha, que era uma mocinha sonhadora, uma história que lembrava bastante Betty a Feia, que era uma menina que ela queria muito casar, ela cuidava dos pais, né? Trabalhava todos os dias lá na empresa e tal, e ajudava A secretária, os pais. né? É. E aí ela queria muito
ter, né? Tipo assim, ela ficava triste que ela era solteira. Então ela mesma mandava rosas para ela mesma. E o nome dela era Rosa, inclusive. E aí ela recebia essa rosa com amor diariamente desse admirador secreto, que no caso era ela mesma. É o equivalente a você criar um perfil fake no Tinder pra dar match com você, né? Sim. E aí ela era apaixonada pelo Ivan, pelo Cláudio Lins, que era o patrão dela. E aí, no fim, esse romance acontece, assim, de verdade. Mas é meio aquele romance, tipo, atrapalhado, meio Betty a Feia mesmo. Porque ela era uma menina meio, tipo, nada a ver. Era um cara rico, né? E aí, ela tem aquelas coisas de secretária atrapalhada. Ela vai lá e joga um café em cima dele. Uma coisa e tal. Só que essa novela não fez tanto sucesso. Na verdade, o SBT não conseguia emplacar de jeito nenhum as novelas pra adultos dele. Elas sempre ficavam muito aquém de audiência. Eu acho que, tipo assim, talvez também tivesse muito a ver com o fato das pessoas não estarem acostumadas a ligar no SBT pra ver novela. E talvez, se essa novela tivesse sido feita na Record, eu acho que tipo, pode ser que não fosse um estouro de audiência, mas eu acho que não teria sido um fracasso tão grande, tão retumbante, porque eu assisti a novela, minha mãe era grande entusiasta dessa novela. E não era tão ruim assim, era tipo uma novela boba, sabe, assim, bem novela de Thiago Santiago, tipo... E vale lembrar que o texto não é de Thiago Santiago, porque a ideia é boa, mas é porque o SBT comprou esse texto, que é de Vicente Cesso, que é da década de 60, se eu não me engano. Bem, outra novela também, agora vamos falar sobre a Record, porque Cristiane Friedman, que hoje é conhecida como a única autora viva entre os novelistas da Record, porque ela escreve Amor Sem Igual, Jezabel, Topíssima. A única que ainda não se deixou abalar pela filha do bispo. Aí ela havia feito Vidas em Jogo, que foi um grande sucesso, que é a história lá das várias pessoas que fazem um bolão, ganham na loteria e depois aparece um serial killer vestido de palhaço pra matar eles. Coisa que só a dramaturgia da Record poderia oferecer pra gente, claro. E aí ela foi chamada pra voltar ao horário nobre, porque Máscaras tinha fundado o horário, então eles tentaram várias coisas, e uma das tentativas foi, vamos botar a Cristiane Friedman, porque ela é sinônimo de sucesso. Não foi dessa vez, porque ela fez Vitória, que conta história meio estranha de Bruno Ferrari, que quando ele era jovem ele sofreu um acidente e ficou paraplégico, e ele era meio rejeitado pelo pai. E aí o garoto veio um negócio meio de vingança, e ele decidiu quando era mais velho, falava, vou seduzir a minha meia-irmã pro meu pai ficar louco e ter um ataque do coração. É tipo o plano da Flora, só que tipo muito mais elaborado. Isso, e aí ele faz isso, na verdade a irmã dele não era irmã, porque ele não é filho do pai, e claro, aí né? Tem uma égua chamada Vitória. E a história é meio absurda, foi muito mal de audiência. A Record tentou emplacar muito essa novela. Teve até um núcleo que ela falou, vou fazer um merchan social aqui. Não merchan social, mas denunciar uma coisa. Tinha um núcleo dos neonazistas. Ai, é verdade. E aí tinha um ator lá, todo careca. Tinha a Juliana Silveira, que era a ex-Floribela. Tinha acabado de ser, não acabado, né? Fazia uns 5 anos, mas ela tinha feito a Floribela, agora ela era uma neonazista. Mas Vitória não deu certo, e tanto que essa foi a última novela que a Record tentou fazer no horário. A novela seguinte, essa novela é tão musicada que até foi escurecendo aqui nosso cenário. Nossa, porque a gente tá falando sobre um assunto pesado, mas aí depois ela fez os 10 Mandamentos. Ela voltou para um horário mais cedo e começou a fazer novela bíblica. Essa novela só deu certo pro Bruno Ferrari, que por alguma razão... Alguém da Globo viu esse cara lá e falou assim, não, ele tem potencial sim. Podemos contratar ele de volta. O que ele tá fazendo lá, gente? E por fim, terminando, temos que lembrar de outro grande sucesso do ano 2011-2012, que foi a novela Cordel Encantado, de Duca Rachid e Thelma Guedes. Uma novela que todos nós gostamos bastante, era uma novela divertida, foi reprisada recentemente, fez sucesso nessa reprise. E aí falaram, queremos uma nova novela de vocês duas. Vão arrasar de novo, vamos lá. E aí não aconteceu isso. Porque elas fizeram Joia Rara, que não sei se você se lembra, partia da premissa que era o que aconteceria se Buda reencarnasse numa criança brasileira. Ai, é verdade. Nossa, é verdade. Aí era Mel Maia, porque a Mel Maia tinha acabado de sair de Avenida Brasil, então as pessoas, Mel Maia. É uma coisa até crianças índigo, né? Tipo, nossa. Sim. E aí tinha uma garota que era a reencarnação de Buda. E aí tinha uma história, tinha o Carmen Della Vecchia misterioso com cabelo escroto. Era uma novela bem sem graça, bem escura. Escura igual tá o nosso vídeo agora. Não, desculpa, gente. Vai começar a chover e a gente perdeu a sua iluminação. Mas chamaram a Amora Maltner de Avenida Brasil pra fazer a novela. E ela fez tudo muito escuro. Uma coisa é você fazer uma novela escura às 8 da noite. Outra coisa é fazer às 6 horas da tarde. Era até difícil de enxergar. Tinha total uma atmosfera soturna, assim. A história era confusa.
e foi apenas uma repetição de situações que elas já haviam feito em todas as novelas dela. Foi Sim. quando a gente começou a perceber, pera, elas não eram tão geniais assim, elas ficam repetindo a mesma coisa sempre. Sequestra, rolê, aquela Nossa. coisa de sempre. Aquela coisa que inclusive a gente viu bastante em Órfãos da Terra. Aham. De bom, essa novela teve que ganhou um Emmy. E muita gente justifica a novela porque, ganhou um Emmy. Mas a gente sabe que Emmy não quer dizer qualidade, né, gente? Até aí, Então- Império ganhou Emmy. Exatamente. E eles nem assistem a novela toda. Se eles assistissem, eles teriam desistido dessa ideia de dar Emmy. No terceiro sequestro já teriam desistido. Exatamente. Mas, fracasso. Acontece na vida de todo mundo. A gente também tem vídeo aqui que tá ruim. Nossa, aqueles vídeos de culinária, nossa. Eu gosto tanto dos vídeos. Porém, vocês não aclamam Vocês não eles. assistem. Vou até deixar linkado aqui o vídeo da gente fazendo o bolo da paz, pra ver se vai de novo, né? Mas e você? Você lembra de algum outro fracasso? Algum autor que escreveu uma coisa muito boa e depois, putz. Então deixa aqui nos comentários. Não se esqueça também de curtir, compartilhar, se inscrever nas redes sociais. Nossa, tô misturando todos os roteiros. Curtir, compartilhar, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Isso, exatamente. E lá também, cada dia, às vezes é uma aclamação, às vezes é um tropeço, como tudo na vida, não é? Então, até mais, gente. Tchau. Superar nossos próprios limites é a maior vitória. Ter reconhecimento no trabalho é a maior vitória. É a maior vitória.